Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos na nossa semana de exercícios para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional e é dessa disciplina maravilhosa que nós vamos tratar agora. Eu reservei aqui vários temas importantes, vários temas relevantes de direito constitucional para que a gente possa tratar e para que nós possamos aqui verificar como é que a Fundação Getúlio Vargas, a nossa conhecidíssima FGV, vem trabalhando com o tema do direito constitucional nas suas provas. Durante aqui o nosso bate-papo, eu estou acompanhando tudo aqui, estou com o computador aberto aqui, acompanhando pelo chat. Qualquer dúvida que você tiver sobre o tema da nossa aula, pode mandar para mim, beleza? Também coloca aí de onde é que você, de qual estado você está nos assistindo, porque aqui também, no decorrer da nossa aula, eu gosto de interagir, gosto de também mandar um alô para a galera aí, tá bom? Então, a nossa ideia é essa, discutir temas importantes, relevantes de direito constitucional. Lembra que o Gran Cursos Online tem uma missão, e essa missão é mudar vidas por meio da educação. É isso que nós fazemos, é isso que nós amamos fazer, e eu acredito que se você se mantiver na sua jornada, você também terá a sua vida mudada. Temos aí um edital top publicado, muitas vagas disponíveis, então nós temos que arregaçar as mangas e ir para cima. Beleza? Tamo junto, vamos nessa. Olha só, aqui para começar o nosso bate-papo, eu peço que você coloque aí no chat a hashtag vencedora. Eu vim para vencer. Beleza? Já começa assim, ó. Eu vim para vencer. Beleza? Já coloca aí a hashtag vencedora. Eu vim para vencer. Nós vamos para cima e temos uma meta. A meta é vencer. Beleza? Então, já coloca aí. Outra coisa importante, ó. Aqui eu deixo o perfil do meu Instagram. Esse é o perfil do meu Instagram, é o perfil de professor, tá bom? Depois, se você tiver interesse, segue lá, porque diariamente eu posto muita coisa lá voltada para concurso público. Dicas, questões de concurso, dicas de motivação, falo da vida, falo de muitas coisas interessantes que podem contribuir com a sua aprovação. E o melhor de tudo é que tudo isso é gratuito, 0800, com o único propósito que é ajudar você na sua jornada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu atuo na área de concursos públicos desde que comecei a estudar, lá em 2003, são 17 anos, e muitas pessoas me ajudaram. Graças a Deus, muitas pessoas se dispuseram a me ajudar. E hoje, como forma de retribuição, eu também me disponho a ajudar aqueles que estão nessa trajetória. Eu sei que a trajetória do concursando ela não é fácil, é uma trajetória desafiadora, mas eu também sei que essa trajetória ela trará os seus frutos. Aquele que estuda está semeando e todo aquele que semeia colhe. Se você se mantiver na caminhada, se mantiver na jornada, você também vai colher. Eu semeei, perseverei, me dediquei e, graças a Deus, colhi aquilo que estava buscando, a aprovação em alguns concursos. Depois a gente até pode conversar um pouco, se tiver tempo aqui, porque o foco é falar do direito constitucional. Beleza? Então, dito tudo isso, joga a hashtag vencedora e vamos para cima, Beleza? Vamos nessa, vamos na nossa primeira questão. Deixa eu fazer um comentário muito importante com você aqui. Olha só, a banca FGV, se você pegar as questões da Fundação Getúlio Vargas, você vai ver o seguinte, até 2016, 2017, por ali, você vai ver que as questões da Fundação Getúlio Vargas, no geral, veja, eu estou falando de concursos que não são privativos para bacharéis em direito, tudo bem? Então, até 2016, 2017, por ali, você encontrava questões praticamente Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Muitas delas. O que mudou de 2017 para cá? A FGV começou a contar umas historinhas em suas questões. Só que
80 a 90% das questões da FGV você responde com a literalidade do texto constitucional. Então, cuidado. Mesmo que a FGV goste de contar uma historinha em suas questões, e a gente vai ver isso aqui, você também vai ver, e eu quero que você fique com esse ponto aí em destaque, 80 a 90% das questões da FGV nós vamos responder apenas com a literalidade do texto constitucional. E o que isso significa? Que no seu estudo, o ponto de partida deve ser a leitura dos artigos da Constituição. Por exemplo, o primeiro tópico do edital é direitos e garantias fundamentais. Então você tem que ler do artigo 5º até o artigo 17. Tem que ler tudo aquilo. Depois vem ali os tópicos relativos à organização político-administrativa do Estado. Então você precisa ler ali do artigo 18 até o artigo 33, ali uma boa leitura. Depois vem a administração pública, artigo 37 a 41 do texto constitucional. Depois vem a temática do poder executivo. Aí ali é bom, embora não tenha sido delimitado um ponto específico, ele colocou o poder executivo, formas e sistemas de governo, o ideal seria estudar do artigo 76 até o 86. Depois vem a temática do Ministério Público, artigo 127 até o artigo 130A, e depois vem a parte de ordem social. Então, eu destaco para você, é muito importante, é essencial que você leia a Constituição. Beleza? Dito tudo isso, com essas orientações, vamos à nossa questão de número 1. Questão de número 1. Beleza? Embora passível de delegação aos estados mediante lei complementar, considera-se competência privativa da União legislar sobre, olha só, tema muito cobrado na prova é o tema da competência, repartição de competências constitucionais, beleza? Nessa temática, ó, os artigos 21 a 24 e artigo 30 são muito cobrados. Note que essa temática aqui, ó, ela está dentro de um tema maior, que é o tema organização político-administrativa do Estado. Beleza? Então você tem que ler esses artigos aqui, dentro dos quais você vai estudar repartição de competência. Ele está falando de competência legislativa privativa da União. Ora, isso está no artigo 22 da Constituição. Quando a gente fala de competência legislativa privativa, nós estamos falando daqueles temas sobre os quais somente a União, em tese, poderá legislar. Só que, lá no artigo 22, parágrafo único, está escrito que a União poderá, veja que ela não é obrigada, mas ela poderá delegar aos Estados-membros questões específicas por meio de lei complementar. Como assim, Wellington? Eu não entendi muito bem. Deixa eu te explicar. No artigo 22, você vai encontrar uma lista de matérias sobre as quais somente a União é que vai legislar. Tudo bem? Então, o que você encontra no artigo 22? Pergunta básica. Quem vai legislar? Resposta: somente a União, de forma privativa. Tudo bem? A segunda pergunta é: a União pode delegar alguma dessas competências do artigo 22? Será que a União pode delegar? Resposta: sim, pode delegar. Segunda perguntinha: pode delegar a quem? Resposta: aos Estados-membros. Pode delegar, a quem delegar, agora, o que delegar? O que a União pode delegar? Pode delegar tudo e ficar só observando? Não pode. Ela pode delegar apenas questões específicas, detalhamentos pormenores daquelas temáticas do artigo 22. Para terminar, ó, pode delegar, a quem delegar aos estados, o que delegar, questões específicas e qual é o meio pelo qual ela vai delegar. E o meio pelo qual é lei complementar. Tudo bem? Top demais. Volta comigo. Ele diz, olha, embora passível de delegação aos estados, olha lá, por meio de lei complementar, considera-se privativa da União legislar sobre. Opa, peraí. Então ele quer que você marque os temas que são privativos da União. Por quê? Por exemplo, direito urbanístico não é privativo da União, é competência concorrente. Está no artigo 24. Beleza? Direito urbanístico não é privativo. Direito civil sim, penal sim, comercial sim.
Direito comercial, sim. Civil, sim. Marítimo, sim. Processual, sim. Processual, sim. Penal, sim. Agrário, sim. Tributário, não. Tributário é concorrente também. Tributário é concorrente. Marítimo, agrário, econômico é concorrente. CC. Direito econômico é concorrente. Trabalho, sim. Comercial, sim. Especial, sim. Marcamos letra B de bola. E aqui, eu quero que você fique bastante atento. As bancas adoram cobrar isso aqui. Que é o quê? Ela pergunta se você sabe o que está no artigo 22, competência privativa da União, e aquilo que está no artigo 24, competência legislativa concorrente. Por exemplo, eu citei para você direito urbanístico, competência concorrente. Direito econômico, competência concorrente. Direito tributário, competência concorrente. Direito orçamentário, financeiro, competência concorrente. Direito penitenciário, competência concorrente. E o direito eleitoral? E o direito do trabalho? E o direito penal? E o direito agrário? Tudo isso, competência privativa da União. Tudo bem? Depois dá uma lida 22 e 24, comparando para que você não seja pego de surpresa. Beleza? Top demais. Marcamos letra B de bola. Olha para o coleguinha do lado e fala, irmão, next. Estou indo para a questão de número 2. Vamos nessa. A questão de número 2 fala assim: no exercício de suas atribuições, o agente público deve considerar que, além de agir conforme a legalidade, seus atos devem ser executados com presteza, perfeição e rendimento funcional, em consonância com o princípio constitucional, aí ele diz, da moralidade, da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade ou da finalidade. Veja, a temática aqui é administração pública à luz da Constituição. O que você precisa ler está do 37 a 41. Olha só, quando a gente fala de princípios da administração pública, a gente tem que dividir em dois grupos. Princípios expressos ou positivados e princípios implícitos ou reconhecidos. Tudo bem? Vamos lá. Princípios expressos constitucionais é o conhecidíssimo LIMP. Deixa eu colocar aqui, Quando você ouvir falar de princípios expressos ou positivados constitucionais, é o LIMP. Que LIMP? Ora, o LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos da administração pública. Agora, a administração pública, ela também se submete a outros princípios. Por quê? São princípios chamados de reconhecidos, são princípios chamados de implícitos. E uma coisa importante que a gente deve destacar é que tanto os princípios expressos quanto os implícitos têm a mesma hierarquia, têm o mesmo valor normativo. Tudo bem? Não há hierarquia entre princípios expressos e implícitos, não há. Ele diz, olha, o servidor deve agir com presteza, perfeição e rendimento funcional. O que é que nós temos aqui? Princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Princípio da eficiência. Legal. Um detalhezinho aqui importante sobre o princípio da eficiência que já apareceu em prova. O princípio da eficiência não veio desde a origem, desde a Constituição de 88, de forma expressa. O princípio da eficiência ele foi inserido de forma expressa na Constituição com a emenda constitucional 19 de 98. Tudo bem? Vamos à nossa questão de número 3. Questão de número 3. Beleza? Vamos nessa, vamos à questão de número 3, que fala da Joana. A Joana é servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Judiciário de determinado Estado da Federação. Ela foi comunicada pelo sindicato da categoria que seriam iniciadas as negociações coletivas de trabalho
e era obrigatória a participação do sindicato. Muito bem. Tá bom. Aí continua. Por tal razão, era igualmente obrigatória a filiação de todos os servidores ao sindicato, de modo que a categoria não fosse subrepresentada em seus interesses. Note, a Joana foi comunicada que seriam iniciadas as negociações e que era obrigatória a participação do sindicato nessas negociações coletivas. Muito bem. Além disso, a Joana foi comunicada que era obrigatória a filiação de todos os servidores ao sindicato, de modo que a categoria não fosse subrepresentada. Muito bem. Aí ele diz, a narrativa afigura-se o quê? Veja, a temática aqui são os direitos sociais. Os direitos sociais, vou colocar aqui para você, depois você pode dar uma lida, lá nos artigos 6º a 11 do texto constitucional. Só lembrando que direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. São direitos que visam defender a chamada igualdade material. São as chamadas liberdades positivas, reais ou concretas, que são aquelas que exigem do Estado em fazer. Muito bem. Então ele diz, olha, a Joana foi comunicada que deveria haver a participação obrigatória do sindicato e que deveria também ser a obrigatória filiação de todos os servidores. Essa narrativa mostra-se incorreta em relação a Joana, pois a filiação é facultativa e correta quanto ao sindicato, pois a sua participação é imposta pela Constituição. O que ele está perguntando especificamente nessa questão? Se você deu uma lida, veja, contou uma historinha, mas o desfecho da historinha está aqui, no artigo 8, literalmente. A letra A está corretíssima. Por quê? Porque, na verdade, o inciso 5 do artigo 8º fala que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Beleza. Já o inciso 6 diz que é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva de trabalho. Note o que eu disse. A FGV conta uma historinha. Veja, é um cargo de oficial de justiça, um cargo de bacharel em direito, cargo privativo para bacharel em direito. Ele conta uma historinha e a resposta você encontra literalmente no texto constitucional. Então, eu bato nessa tecla porque eu tenho visto nesses 17 anos aí, estudando para concurso, trabalhando, dando aula, enfim, um bom tempo aí, né? Já é uma boa trajetória. Eu cometi isso lá no início, esse erro. Qual erro? Muitas vezes eu pensava assim, se eu fizer as questões muito mais difíceis do que aquilo que vai vir na prova, eu vou estar bem preparado. Cuidado, nem sempre isso é verdade. Por quê? Porque é possível que a gente faça questões tão difíceis, numa linguagem tão difícil, que seja totalmente diferente do que nós vamos encontrar na prova. E uma das formas mais adequadas de nos prepararmos para a prova é no período do treinamento, que é o período que você está agora, você tentar reproduzir algo mais perto possível do que você vai encontrar na prova. E isso que a gente está comentando aqui, embora algumas questões pareçam dadas, moleza, tranquilas, no geral é isso que você vai enfrentar na sua prova. Aqui eu estou sempre comentando um pouco além da questão. Veja que eu estou sempre trazendo um comentário agregando. Tudo bem? Mas cuidado para você não ir muito fundo e depois não conseguir voltar. Beleza? Então a nossa questão, a letra A está incorreta. Ou, quer dizer, está incorreta, né, em relação a Joana, mas é o nosso gabarito, né? É o nosso gabarito. Beleza? Top demais. Vamos nessa, vamos à questão de número 4. Questão de número 4. Em determinado estado da federação, foi promulgada a Lei XX de 2017. Muito bem. Dispondo que a remuneração devida aos ocupantes de cargo efetivo, ele diz, em determinado estado da federação, foi publicada a Lei tal de 2017, dispondo que a remuneração devida aos ocupantes de cargo de provimento efetivo A, vinculada ao Poder Executivo,
seria reajustada pelo mesmo índice aplicado no reajuste da remuneração dos ocupantes do cargo B vinculado ao Poder Judiciário. Muito bem, note o que ele está falando. Eu tenho uma lei que diz, olha, a remuneração dos cargos A do Poder Executivo será reajustada pelo mesmo índice que reajusta a remuneração do cargo B, que é vinculado ao Poder Judiciário. Beleza. Aí ele pergunta, a referida técnica de reajuste, na referida lei é, letra A, é incorreta, pois é vedada a técnica de reajuste que vincula cargos A e B. É correta, pois a técnica de remissão adotada na lei é um modo de preservar a igualdade. É correta desde que A e B tenham atribuições, requisitos, escolaridade semelhantes. É correta desde que A e B estejam inseridos na estrutura do mesmo Estado da Federação. E é incorreta, pois o reajuste dos cargos A e B deveria ocorrer de modo simultâneo. Veja, a pergunta básica aqui é se você conhece o artigo 37, quando ele cuida de remuneração de servidor público. Artigo 37, deixa eu até colocar para você aqui, ó. Depois vale a pena dar uma lida lá nos artigos 37, incisos 11 a 15 do texto constitucional. Essa questão especificamente é o inciso 13. É o inciso 13, que proíbe a vinculação ou a equiparação de remunerações. Tipo, será reajustada a remuneração dos cargos do Poder Executivo A, sempre que houver reajuste de remuneração do cargo do Poder Judiciário B. Então, tipo, aumentou do Judiciário, aumento do Executivo de forma automática. Isso não pode, porque o artigo 37, inciso 13, proíbe a vinculação de remuneração ou a equiparação. Beleza? Tem que haver lei específica. Então, a nossa resposta é a letra A. Tranquilo? Top demais. Vamos nessa, vamos à questão de número 5, que fala do João. O João é oficial de justiça e ele recebeu determinação judicial para que procedesse a busca e apreensão de determinado objeto que estava no interior da casa do Antônio. Note, o João é oficial de justiça, recebe uma determinação judicial para que ele proceda a busca e apreensão de um objeto que está na casa do Antônio. Muito bem. À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional e partindo-se da premissa de que foram cumpridas as exigências da lei processual, o João vai fazer o quê? O João é oficial de justiça, né? Ele recebe uma determinação judicial dizendo, vá na casa do Antônio e busque determinado objeto. Tá bom. Vamos lá. O João, ele pode cumprir o mandado em qualquer horário, do dia ou da noite, independentemente do dia da semana. B, ele precisa cumprir o mandado durante o dia, independentemente do dia da semana. Ele pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, mas apenas em dias úteis. Precisa ingressar na casa do Antônio com consentimento ou deve cumprir o mandado durante o dia e em dias úteis. Veja, aqui é aquela conhecidíssima questão sobre inviolabilidade do domicílio. Tema que cai muito na prova. Inclusive, deixa eu anotar para você, um dos artigos mais cobrados em todas as bancas examinadoras está aqui. É o artigo 5º. Beleza? Em todas. É o artigo 5º. E essa questão especificamente, a resposta está no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela entra sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Sabemos que a casa tem sentido amplo, engloba, por exemplo, um quarto de hotel, um quarto de motel, um escritório, consultório. A casa tem sentido amplo. E note que a determinação para violação de domicílio não parte da polícia, não parte do Ministério Público, não parte de uma comissão parlamentar de inquérito, parte do Poder Judiciário. A gente diz que existe aí uma reserva de jurisdição, ou seja, somente o Poder Judiciário é que pode determinar essa violação. E a Constituição diz que a ordem judicial é durante o dia. Então, o que é que nós temos? Letra B de bola. Precisa cumprir durante o dia, independentemente do dia da semana. Fechou.
Beleza? Então a nossa resposta é a letra B de bola. B de bola. Veja, a Constituição não estabelece dias da semana, não estabelece nada disso. A única coisa que a Constituição diz é ordem judicial durante o dia. Tá bom? Tudo bem? Top demais. Vamos à questão de número 6. Vamos à questão de número 6. Muito bem. Questão de número 6, ela diz assim. Questão de número 6. Ela fala assim, ó. O Antônio, após anos de estudo, logrou êxito em ser aprovado em concurso público de provas e títulos e tomou posse em um cargo de provimento efetivo. Como seu objetivo sempre foi o de ter segurança jurídica, ele ficou aliviado com a conquista, já que servidor público estável não pode ser demitido. Para sua surpresa, o Departamento de Recursos Humanos informou que, de acordo com a sistemática constitucional, olha lá, de acordo com a sistemática constitucional, o Antônio, né, melhor dizendo, aqui na verdade o João era o outro, né? De acordo com a sistemática constitucional, ele poderia perder o cargo. Veja, qual é a temática aqui? A temática aqui é o artigo 41 da Constituição, que fala da estabilidade, a tão sonhada, querida, desejada, amada estabilidade. E possível, né? Possível estabilidade. Muito bem, vamos lá. O artigo 41 da Constituição, ele foi alterado pela emenda constitucional, aqui é o artigo 41, ó. O artigo 41, ele foi alterado pela emenda constitucional 19 de 98, que, entre outras coisas, aumentou o prazo de 2 anos para 3 anos. Beleza? E a estabilidade não é absoluta, porque ela pode ser perdida. Então, a questão diz assim, o Antônio pode perder o cargo. Como que pode perder o cargo? Letra A. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou, na forma de lei complementar, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo? Note, questão tranquila, porque cobra a literalidade do texto. Percebeu o que eu comentei com você no início? A banca conta uma história, trata do tema, mas a resposta de 80% a 90% das questões você colhe diretamente do texto constitucional. Aqui é o quê? Artigo 41. Só isso. Beleza? A estabilidade é diferente da vitaliciedade. A vitaliciedade é adquirida em 2 anos. Inclusive, ó o Vzinho, ó, V é nós, né? O V, vitaliciedade, 2 anos. E a estabilidade? Olha lá, estabilidade. O Ezinho aí, ó, estabilidade. Deixa eu ver se fizer assim. Não, vai ficar feio, né? Assim mesmo. Estabilidade, 3 aninhos. Beleza? E a estabilidade, ela não é absoluta, porque o cara pode perder o cargo. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou procedimento de avaliação periódica de desempenho. E deixa eu destacar um ponto. Note que esse procedimento deve ser conduzido na forma de lei complementar. Guarda isso, porque a banca adora mexer com isso, alterar, colocar que é lei ordinária, colocar que é decreto, essas coisas assim que não cabem. Beleza? Top demais. Antes de eu comentar a questão de número 7, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Beleza? Coloca aí no nosso chat, eu vou passar aqui para a questão de número 7. Vou colocar aqui de novo, ó, a hashtag vencedora. Eu vim para vencer, galera. Vamos nessa, vamos para cima. Eu vim para vencer. Beleza. E vou dar uma olhada no chat. Galera dando boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa. Show. Vamos lá. PCRN Escrivão. Vou fazer para Delta. Show, show. Boa sorte para todos. Vamos lá. A galera da Paraíba tá por aqui. A galera de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Galera do DF, Natal. Aí tá dizendo que o som tá com eco. O som tá com eco. Eu vou pedir para o pessoal da nossa área técnica para verificar isso aí. Vamos ver. Vamos lá, vamos continuar dando o alô aí. O alô para nossa galera, hein?
Então, pessoal de Recife, Rio Grande do Norte, Natal, eu vim para vencer, tá cheio de gente aqui que vim para vencer, beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Top, eu vim para vencer, eu vim para vencer. Valeu. Leida, obrigado, excelente professor, obrigado. Muito bom, vamos nessa. O som tá com eco, eita, o pessoal vai mexer aqui, galera, vamos lá. Essa tá moleza, é o princípio mais novo, exatamente. Top, boa noite, a aula vai ficar disponível, curso da PCPA, esse é PCRN. Beleza, vamos nessa, galera, colocando aqui os gabaritos, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Boa noite, professor. Valeu, Nelma. Nelma, sempre por aqui, que bom. Valeu. Professor, veja esse eco, tá terrível. Meu Deus do céu, a galera tá top, hein? Pernambuco tá na área, Fortaleza, João Pessoa, gente. Vamos nessa. Como é que eu chamo o fiscal? Chama o fiscal e diz, eu vim para vencer. Natal tá na área também, é com foco. É bom que com eco que aprende duas vezes. Top. Beleza, vamos nessa, galera. Juazeiro do Norte também por aqui, Ponta Negra, Aracaju. Pronto, deu um alô para todo mundo aqui e vamos então seguir. Vamos nessa. Vamos para a questão de número 7. Tratando-se de direitos e garantias fundamentais, segundo o ordenamento constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Beleza. Letra A diz assim, a idade mínima de 35 anos para governador e vice-governador de estado e do DF é uma das condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal. Condições de elegibilidade você encontra no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Falou de idade mínima, falou de idade para juiz de paz, prefeito e vice, 18 aninhos para vereador. Beleza? Então não é 35 anos, é 30 anos. Ótimo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político? Pode sim. Ainda que sem representação no Congresso Nacional? Aí não. Por quê? O partido político tem que ter representação no Congresso Nacional. Somente partido político com representação no Congresso Nacional é que pode propor, pode impetrar o mandado de segurança coletiva. Veja, partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado! Somente a associação ou somente da associação é que se exige esse tempo mínimo de um ano de funcionamento. Beleza? Somente da associação. Muito bem, vamos à nossa letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, essa informação é importante, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Marcou? Olha lá. Aqui é cópia fiel do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Cópia fiel do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. É um tema que toda hora você vai encontrar. É o tema dos tratados internacionais. Fica atento. Se o tratado internacional não cuida de direitos humanos, ele tem equivalência de lei. Se ele cuida de direitos humanos, ele tem equivalência supralegal. Vale dizer, ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Por fim, se o tratado internacional é de direitos humanos e ele foi aprovado 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, por 3/5 dos votos dos seus membros, aí ele tem equivalência de
emenda à Constituição. Tudo bem? Então a nossa letra C de casa é a nossa resposta. A penúltima. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Não. A resposta está errada porque não excluem. Fique sempre atento. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, eles não excluem outros. A enumeração de direitos e garantias fundamentais prevista na Constituição é uma enumeração taxativa. Existem direitos fundamentais na Constituição e também fora da Constituição. Tudo bem? Muito bom. Vamos nessa. Vamos lá. Letra E. É assegurada a todos mediante o pagamento de taxa. Veja, eu comecei a estudar para concurso lá em 2003. Isso aqui, desde o início, cai do mesmo jeito. Direito de petição, direito de certidão, não precisa pagar taxas. Beleza? Top! Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8. Muito bom. A segurança pública. Opa, um artigo muito relevante para você. Vou anotar aqui. Perceba que eu estou indicando para você item a item, ponto a ponto dos nossos artigos, tá bom? Ponto a ponto dos nossos artigos. Beleza, vamos nessa. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sobre essa matéria, de acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ele diz, olha, o Ministério Público e as Secretarias de Estado de Segurança Pública integram os órgãos mencionados na Constituição de 88 como responsáveis pela segurança pública dos estados. E aí, olha só, o tema aqui é o seguinte. Quais são os órgãos constitucionais de segurança pública? Quais são esses órgãos? Veja, o Supremo entende que quando se tratar de órgãos constitucionais de segurança pública, são apenas aqueles que estão lá na cabeça do artigo 144. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Penal. Tudo bem? Esses são os órgãos de segurança pública. E essa relação é taxativa. Logo, Ministério Público, Secretarias de Estado, só que não. Estão fora. Beleza? Top demais. Vamos à letra B de bola. A Polícia Federal destina-se a exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E aí, é isso mesmo? Marcou. Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Muito bem. Top. A letra C, você que daqui a pouco vai trabalhar na Polícia Civil, se liga. Todo dia cai essa questão. A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais. O erro está aqui, ó. Não é inclusive, é exceto militar. A Polícia Civil não vai apurar os crimes propriamente militares. Beleza? Ótimo. A letra D. A PRF destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo de rodovia federal e estadual. É só pensar assim, ó. PRF faz o quê? PRF faz PRF. Como assim, Wellington? Polícia Rodoviária Federal, Patrulha Rodovia Federal. Show! E, por fim, a Polícia Civil destina-se, dentre outras funções, a apurar infrações penais e exercer função de polícia de fronteira. Polícia de fronteira, quem é? Polícia Federal. Beleza? Vamos nessa questão de número 9, que fala da Maria. Muito bom. Vamos nessa. Muito bem, vamos nessa, vamos seguir. Questão de número 9. Maria, esposa do prefeito João, que exercia a chefia do Poder Executivo do município Gama, foi informada pelo advogado da família que, de acordo com a ordem constitucional,
não poderia candidatar-se ao cargo eletivo de vereador no mesmo município. Olha lá, a Maria é esposa do João, que é prefeito, e ela não pode se candidatar a vereadora no mesmo município. Não pode no mesmo município. E isso é o quê? Essa vedação é denominada de quê? Veja, isso aqui é o que está no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Isso é chamado de inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Beleza? Inelegibilidade reflexa é a proibição de os parentes do chefe do Poder Executivo se candidatarem no mesmo território. Agora se liga, tenho ouvido muito esse tipo de pergunta, tem chegado muito a mim lá no Instagram, ou aqui no decorrer das nossas aulas, ou no fórum de dúvidas do Gran Curso Online, sempre tem chegado a seguinte questão. Professor, você fala que, Wellington, você fala que o filho, por exemplo, não pode se candidatar no mesmo território do pai. Verdade. Você fala que a esposa não pode se candidatar, em regra, no mesmo território lá que o marido já é chefe do executivo. Verdade. Aí eles perguntam assim, como explicar, então, o presidente da República, pai, ter vários filhos que são deputados, senador, vereador e tal? Veja, a resposta é simples. Quando esses filhos entraram ou se reelegeram, o pai ainda não era presidente. Não há nada que impeça que o pai seja eleito presidente, um filho deputado, um filho senador, um filho vereador, um filho prefeito, nada, governador. A família inteira foi eleita junto para 6 cargos. Pode? Pode. Agora vamos imaginar, o pai já é o presidente da República. Tudo bem? Aí os filhos querem se candidatar. Aí não podem, salvo se eles já são titulares de mandato eletivo e estão concorrendo à reeleição. Beleza? Depois, até sugiro que você dê uma lida na súmula vinculante SV, súmula vinculante do 18 do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Top! Vamos agora falar da Zélia. Questão de número 10. Questão de número 10. Questão 10 fala assim. A Zélia é deputada estadual. Zélia, deputada estadual, após constatar que a União e os estados tinham competência concorrente para legislar sobre determinada matéria, solicitou que sua assessoria analisasse os limites da atuação da Assembleia Legislativa nessa temática, sendo-lhe respondido corretamente que, veja, ele está tratando de competência concorrente. Qual é o artigo? 24. Já falei aqui mais cedo. Vamos lá. Sendo-lhe respondido corretamente que? O que ele quer saber? Os limites da atuação da Assembleia Legislativa no tema da competência concorrente. Beleza? Vamos lá. A questão 10. Ele diz, caso a União discipline integralmente a matéria, será vedado que o Estado nela se incursione? B. O Estado pode legislar livremente sobre a matéria e, no caso de divergência da lei local com a da União, a lei local prevalece. C. O Estado terá competência plena caso a União não tenha editado a lei veiculando normas gerais sobre a matéria. C. D. O Estado somente poderá suplementar a lei federal caso esta o autorize expressamente. E letra E. O Estado pode editar normas gerais sobre a matéria, mas deve observar os pontos específicos disciplinados pela União. Veja, falou de competência concorrente, você vai matar logo numa tacada só, que é o seguinte, a União faz norma geral, Estados e DF vão suplementar, ou seja, vão legislar de forma específica. A própria Constituição é que já disse assim, então não precisa a União autorizar. Então, peraí. União faz norma geral, Estados e DF, normas específicas. E a União não tem que autorizar. Só com essa informação, a letra A vai para o espaço, a letra B vai para o espaço, porque o Estado não vai legislar livremente, é só sobre suplementar, é legislação específica. A letra D vai para o espaço, porque ele disse o quê?
que o Estado somente poderá legislar se a lei federal autorizar. Errada. E a letra E vai para o espaço. Por quê? Porque não é o Estado que edita norma geral, é a União. Então, o que sobra? Somente a letra E. A letra C. Veja, com uma simples informação, você respondeu as 4 alternativas e marcou o gabarito. Diante disso, era só olhar para o coleguinha do lado e dizer, estou indo para a próxima. Vamos nessa? Questão de número 11. Vamos lá. Questão de número 11. Questão 11 diz assim: com vistas a permitir que as pessoas se defendam do crescimento vertiginoso da violência na cidade Alfa, algumas dezenas de pessoas decidem criar com esse objetivo a Associação Beta. Foram estabelecidos como requisitos para o ingresso na associação que a pessoa tivesse direito a porte de arma, que seria usada diariamente nas atividades internas e externas dos associados e aceitasse vestir o uniforme da associação. Muito bem. Olha só, vamos criar uma associação. A galera vai usar porte de arma, vai usar o uniforme. E aí? O que isso está parecendo? Vamos lá. Letra A. Considerando a sistemática constitucional, a associação Beta não poderia funcionar em razão do seu nítido caráter paramilitar. E aí? É isso mesmo. Marcou. Veja, o artigo 5º, incisos 17 a 21. Artigo 5º, incisos 17 a 21, trata do chamado regime constitucional do direito de associação. E o que a gente encontra ali? Que é livre a criação de associação e também de cooperativas na forma da lei. Não precisa de autorização do Estado. A associação tem liberdade para atuar, entretanto, não pode ter caráter paramilitar. E esse caráter paramilitar, entre outros pontos, ele fica configurado quando? Quando a associação, por exemplo, adota critérios de hierarquia de disciplina, armas, uniformes, gritos de guerra, tudo isso configuram uma associação paramilitar que é vedada pela Constituição de 88. Beleza? Então, letra A, fora. Muito bem, vamos à letra B de bola. O prefeito do município Beta foi comunicado da subtração de diversos computadores instalados em uma repartição do município, com o objetivo de identificar os criminosos. Peraí. O que levou, eu dei um pulo doido aqui, o que levou o prefeito a requisitar a instauração de uma investigação penal pela Guarda Municipal, com o objetivo de identificar os criminosos. Tá bom, legal. Então ele diz, olha, o prefeito foi informado que diversos computadores foram subtraídos. Tá bom. O que ele fez? Ele requisita que a Guarda Municipal instaure uma investigação penal para a gente poder saber quem foram esses meliantes. Muito bem. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Guarda Municipal, letra A, somente está autorizada a investigar crimes praticados contra bens, serviços e instalações do município, a exemplo daquele referido pelo prefeito. B, não está autorizada a investigar nenhuma espécie de crime, incluindo aquele informado pelo prefeito. C, somente está autorizado a investigar o crime referido pelo prefeito, caso seja autorizado pelo governador. D, está autorizado a realizar a investigação de qualquer crime. E letra E, somente está autorizado a investigar o crime, caso seja autorizada pela Polícia Judiciária. E aí, a pergunta básica é, a Guarda Municipal pode investigar crime? Pode investigar crime? A resposta, como diz meu filho, é só que não. Claro que não. Quem é que vai investigar crime? Quem é que vai investigar crime? Você vai colocar aí, ó, hashtag, é nós. Quem é que vai investigar crime? Você. Ó, é nós. Hashtag, é nós. É você. Quem vai investigar crime é você, Polícia Civil, B de bola, não está autorizado a investigar nenhuma espécie de crime. Beleza? Top demais. Top demais. Tranquilo, vamos à nossa questão de número 13. Questão de número 13, que fala da Maria.
que fala da Maria. Muito bem, vamos lá. Questão de número 13, que fala da Maria. A questão 13 fala assim: Maria, olha lá, Maria, ocupante de cargo efetivo de técnico superior especializado da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com especialidade em psicologia, com o objetivo de aumentar sua renda mensal, deseja prestar novo concurso público. Beleza. Aí ele vem e diz assim: sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargo público, de acordo com as normas constitucionais sobre a matéria, Maria, veja, Maria é técnico superior especializado da Defensoria Pública e atua na área da psicologia. E ela quer aumentar a renda, fazer novo concurso. Sobre a possibilidade de acumulação de cargo, Maria, letra A, não pode acumular 2 cargos públicos, em qualquer hipótese. B, Maria não pode acumular 2 cargos públicos, exceto se obtiver autorização do Defensor Público Geral do Estado. C, pode acumular seu cargo atual com outro de professor se houver compatibilidade. Marcou. Veja, a questão da acumulação de cargos volta e meia está na prova. Volta e meia. Veja que eu coloquei temas aqui que estão muito presentes. E a gente está comentando, ampliando ao máximo para que você tenha uma boa base quando você for enfrentar a sua prova. Muito bem. O que nós temos aqui? A Maria, técnico superior especializado da Defensoria Pública, atuando na área de psicologia. Vai prestar outro concurso. Pode acumular? Pode. O artigo 37, inciso 16, diz que é possível acumular 2 cargos de professor, um de professor com outro cargo técnico ou científico, que é o caso da Maria, ou acumular 2 cargos de profissional de saúde com profissão regulamentada. Lembrando que se for acumular, tem que comprovar compatibilidade de horário. E fica atento, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que são inconstitucionais leis que estabeleçam jornada semanal máxima. É uma discussão antiga que já estava no TCU há um bom tempo, em alguns tribunais, que era o seguinte: alguns tribunais entendiam que se o servidor acumulasse 2 cargos públicos, a soma das jornadas, das cargas horárias, das jornadas horárias, não poderia ultrapassar 60 horas semanais. O Supremo disse: isso é inconstitucional, porque a Constituição não fala disso. A única coisa que a Constituição diz é: tem que ter compatibilidade de horário. Então, isso vai ser comprovado no caso concreto. Beleza? Então, marcamos, né, letra C de casa. Beleza? Vamos nessa, vamos para a nossa questão de número 14. Questão 14. Ela diz assim: o rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88 permite concluir que no Brasil, A, não há possibilidade de uma pessoa ser condenada à pena de morte. E aí? Há ou não essa possibilidade? O que ele está perguntando aqui? Se você seguir o conselho do Eligeton. Artigo 5º, 47, A. Pena de morte em regra é vedada, salvo em caso de guerra declarada. Letra A está errada. B. Nenhum brasileiro será extraditado, mas faltou um pouquinho aqui. Artigo 5º, 51. Veja, o artigo 5º, 51 diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. Beleza? O nato, não. O naturalizado, nesses 2 casos que eu citei. A letra C diz: o tribunal do júri é competente para julgamento dos crimes contra a vida. E aí? É isso mesmo? Crimes o quê? Dolosos. Crimes dolosos. Dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Muito bem. A letra D de dado: as presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período da educação. Olha, um tema muito cobrado dentro do artigo 5º em concursos da carreira policial. Vou colocar para você. Opa, peraí. Volta. Pronto. É aqui, ó. Dos incisos 45 a 73 são muitos. Ó, peraí, ficou faltando aqui, né? Eu coloquei 15. Veja que você vai ler tudo que está no artigo 5º, tudo bem? Mas esses incisos aqui em concurso de carreira policial, ó, do 45 ao 73, são muito cobrados, beleza? Esse aqui, dessa questão letra D de dado, é o inciso 50. Inciso 50, que é a letra L, né? Vamos lá. L de lindo, né? Tá lindo tudo isso, tá lindo. Então não é durante o período de educação, é durante o período da amamentação. E letra E, ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza? Top! Vamos nessa, estamos chegando na reta final. Vamos lá, nossa penúltima questão diz: com o objetivo de bem exercer os seus direitos fundamentais, o Antônio consultou um jurista sobre os limites a serem observados no seu exercício. Tá bom. Limites a serem observados no exercício de direitos fundamentais. Isso aqui é a temática da teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos lá. Ele diz, olha, primeiro, esses direitos somente podem ser limitados por outros direitos previstos em lei ordinária. B, não são limitados por nenhum outro direito da mesma natureza. C, somente podem ser limitados por outros direitos reconhecidos pela doutrina. D, podem ser limitados por outros direitos da mesma natureza, viabilizando sua concordância prática. Pronto, marcamos letra D de dado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade, ou alguns chamam de limitabilidade. O que é isso? Os direitos fundamentais, em regra, não são absolutos. Esses direitos, em regra, podem ser limitados, podem ser restringidos, beleza? Então, aqui na letra D de dado, eles podem ser limitados por direitos de mesma natureza. E aqui uma questão interessante. Nós temos casos em que um direito fundamental é limitado por outro, ambos previstos na Constituição, e temos também permissão constitucional para que um direito fundamental previsto na Constituição seja restringido por uma lei. A Constituição pode trazer esse tipo de previsão. Beleza? E chegamos na nossa última questão. Questão 16 fala do João. O João foi condenado a alguns anos de prisão pela prática de certo crime. A sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação, ainda não julgado pelo tribunal competente. Posteriormente à sua condenação em primeira instância, entrou em vigor a lei tal que aumentou a pena mínima combinada ao crime pelo qual João fora condenado. Essa nova pena supera em muito a pena que lhe for aplicada. À luz da sistemática constitucional afeta aos direitos e garantias fundamentais, o tribunal competente, ao julgar o recurso de apelação, deve considerar a lei WX o quê? Percebeu a ideia? O João foi condenado em primeira instância com base em uma lei X. Ele recorre ao TJ em um recurso de apelação. Nesse interim, o que acontece? Vem uma nova lei que aumenta a pena daquele crime cometido pelo João. O tribunal agora vai julgar o recurso do João. A pergunta é, adota-se a lei nova ou adota-se a lei antiga? É essa perguntinha básica. Vamos lá. Ele diz, a lei nova, que é a lei WX, vai ser aplicável a João, pois a lei penal sempre tem incidência imediata, incidindo nos processos pendentes de julgamento. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo, galera? Vamos lá. B. Não aplicável. A lei nova não aplicável a João, na medida em que é maléfica a ele, agravando a situação. Marcou. Isso aqui é o quê? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Beleza? Top
demais, top demais. Então, por aqui chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Separei essas questões, veja, temas muito interessantes, temas muito cobrados, e o que você viu nessas questões de diversos cargos, de diversos anos, que eu coletei da banca FGV. O que você viu? Que aproximadamente, aqui, considerando o que a gente viu aqui, mais de 90% das questões se limitaram a cobrar a literalidade da Constituição. Perceba que a FGV contou as suas historinhas, falou do João, da Maria, falou do José, falou não sei de quem, do município Beta, Alfa e por aí vai. Mas no final das contas, a resposta vinha com a literalidade do texto constitucional. Então fica atento com isso, beleza? Eu sei que estudar para concurso é um grande desafio, até mesmo porque passei por isso. Mas eu acredito que assim como eu consegui e como várias outras pessoas conseguiram, você, se mantiver na jornada, também vai conseguir. É verdade que diariamente nós temos que enfrentar um gigante. Quem vai todas as pessoas que querem fazer algo de relevante na sua vida precisam enfrentar gigantes. É o medo, é a dúvida, é a ansiedade, é o cansaço, é a falta de tempo, é a dificuldade financeira. Todos nós, eu passei por quase tudo isso aí. Teve uma época que eu fui estudar para concurso que eu não tinha condições de pagar o almoço para eu poder ficar no curso estudando. E uma pessoa se levantou e começou a me ajudar, um amigo, ele se levantou e falou, cara, eu vou te ajudar. Então, entende, isso poderia ter sido um gigante para mim, só que foi enfrentado, foi vencido e eu consegui alcançar aquilo que eu buscava. Então, pense nisso. Diariamente, você vai ter que enfrentar o seu gigante. E isso é interessante, porque os meus gigantes são um, os seus gigantes são outro. Mas eu tenho certeza que se você se mantiver nessa jornada, você vai alcançar também a sua aprovação. Beleza, pessoal? Então, por hoje, nós vamos finalizar por aqui. Eu já deixei aí o meu Instagram, já deixei aí os contatos e vamos, então, finalizar. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.